Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre saúde pública e política local. Os nossos convidados de hoje, os deputados estaduais Raimundinho, da Saúde, do PTN, e Jairo Carvalho, do PSD, os dois que nos visitam aqui pela primeira vez. Deputado Jairo Carvalho, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco. Boa noite. Obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Deputado Raimundinho da Saúde, boa noite, satisfação tê-lo conosco. Boa noite, Arquibaldo, boa noite a todos vocês, boa noite ao público de casa que está assistindo esse programa. Não, antes de você começar a perguntar, você tem uma memória boa, né? Porque... Mais ou menos. Não, boa. Porque esse programa está há 4 anos, aproximadamente. Esse mês, aliás, esse mês faz 4 anos. Aí você tem uma memória que é a primeira vez que eles estão vindo aqui, os dois, né? Não, o Jairo Carvalho já está vendo como a minha memória é falha? Mas a falar nisso, eu vou rememorar umas questões aqui. Eu vou começar o programa, a minha participação nele com perguntas, deputado Jairo Carvalho, falando da questão da política local, fazendo aqui um apanhado dos acontecimentos da oposição. Caso de Cruzeiro do Sul, onde o PSDB tem candidato, o PMDB também, e havia um acordo lá que depois do Wagner Salles II me foi passado, depois da reeleição dele, seria a vez do PSDB, o acordo não foi cumprido, já que Wagner Salles indicou o ex-deputado Iderlei Cordeiro, e em retaliação o PSDB lança aqui a Socorro Neri como candidata a prefeito contra a pré-candidata Eliane Sinhazic do PMDB. Nós tivemos esse episódio e recentemente lá em Brasileia também um outro episódio, que foi um discurso inflamado do senador Gladson Cameli, do PP, contra uma tentativa de cooptação do PMDB de um vereador do partido da legenda do senador Gladson Cameli, a ponto de haver uma reunião aqui em caráter de urgência para botar panos quentes na questão. E recentemente agora um desentendimento público entre o prefeito de Senador Guiomar, o James Gomes, e o seu grupo, também por desentendimento político. E quando vem aqui os pré-candidatos de oposição, os representantes da oposição, a gente pergunta da desunião das oposições e eles costumam rir, como se a gente estivesse falando bobagem. Está todo mundo desunido mesmo, deputado? Não, na minha visão, lá não tem nenhuma desunião. Lá foi só a questão de... Um arranca-rabo. Isso, um arranca-rabo da oposição e a questão de algo pessoal do prefeito, assim, de uma vaidade dele, né, de querer ser, eu posso dizer assim, tipo como o dono do Quinari, que na realidade não tem dono, né, o Quinari é do povo do Quinari. Simplesmente pela ida do doutor André Maia para o PSD. Porque a eleição é só no próximo ano. Certo. Então não podemos antecipar o processo. O PSD pode ter candidatura, como nós temos lá o nosso pré-candidato, e o PP também, que é o do prefeito, ter o pré-candidato deles. Isso nós vamos discutir lá na frente. Mas ele quis antecipar um pouco o processo, né, e foi aí para as redes sociais e demonstrou uma certa desequilíbrio da parte dele, né, expondo até o nome de pessoas que não tinham nada a ver com a história. Mas eu acredito que está tudo tranquilo lá, não tem nada errado. Mas nessa conjuntura aí que eu descrevi, o senhor discorda dos que dizem que a oposição é desunida? Tem que ser avaliado, tem que ser muito avaliado isso daí. Eu acho que, lógico que a oposição, ela precisa se desvestir de certas vaidades que tem a oposição hoje no estado do Acre. Mas eu acredito que com entendimento, com uma boa conversa, né, os líderes estão amadurecendo essa ideia de estar sempre conversando, eu acredito que vai ter esse entendimento. Você não acredita que a grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria dos principais líderes da oposição, eles não estão olhando apenas a sua reeleição futura, e com isso tentando montando seu exército de cabos eleitorais. Exército de cabos eleitorais, exatamente como está dizendo Narciso, montando seu exército de cabo eleitoral. E com isso, é muito mais importante a sobrevivência dele do que o grupo no conjunto todo. Não, eu acho que isso em todo canto funciona assim, né? Acho que cada quer fortalecer o seu partido. Mas não deveria funcionar assim. O PT quer fortalecer o PT. O PTN quer fortalecer o PTN. Mas, deputado, o senhor não acha se tivesse alguém que tivesse um comando, tivesse como dirigir a oposição,
Porque o que eu observo muito na oposição, nas últimas eleições, inclusive, é que todo mundo quer dirigir a oposição. Finda fragmentando, lançando 5, 6 candidaturas, 4 candidaturas, 3, e no processo de eleição, finda fragilizado. Aquilo que o Osmir está colocando. Cada um visando o seu umbigo e esquecendo de uma coletividade que é os partidos de oposição. Sendo que eu vejo já colocando a Frente Popular, às vezes até se reclama muito que tem alguém que comanda, mas se deixar todo mundo comandando, ninguém manda. E vira uma bagunça como vira a oposição hoje do Acre. Fácil. Eu não estou na oposição hoje, digo para vocês, porque eu não me vejo na oposição uma direção. Que caminho vai? Eu não vejo. Eu desconcordo ainda totalmente. hoje eu não vejo isso aí. A oposição, de forma alguma, existe bagunça nela, entendeu? A oposição, eu acredito que está organizada. Para a prefeitura passada, foi um exemplo. Nós nos unimos, todo mundo, contra o Marcos Alexandre. Foi a oposição toda unida. Segundo turno, mas segundo turno. Sim, mas depois de quebrarem o pau aqui muito, viu? Como é que eu vou falar, com o deputado Jairo? É uma pessoa não grata na sociedade, aí no segundo turno eu estou lá. O deputado Jairo é o melhor deputado do Brasil. Aí fica ruim. Foi o que aconteceu. Armandinho, eu estou admirado com as suas conclusões. Ou eu aprendi contigo, ou você aprendeu comigo. Só que você, como é muito mais velho que o Raimundinho, naturalmente ele deve ter aprendido com você. Porque... Eu assisto o programa de vez em quando. Raimundinho, o que acontece é o seguinte. Saída honrosa. Quando se fala da bagunça generalizada, vamos admitir, Jair, você não pode dizer, e eu acho até que essa oposição já não fez alternância de poder aqui no Acre, porque ela perde para ela mesma. Ela perde para ela mesma. E por que perde para ela mesma? Existe um ditado chinês que diz o seguinte: 2 comandantes afundam qualquer navio. Quando se fala na bagunça, você diz, pior que lá na Frente Popular, que tem um que comanda. Não, em política ninguém comanda. Em política se lidera. Comando que eu estou falando, você mesmo de liderança. E alguém que deu toque, porque conduz o barco. O Arquibaldo, essa oposição do Acre, ela não entendeu uma coisa. Que aqui, na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, ela vai se dar de cara com um cidadão que já demonstrou que é trabalhador, que é competente, que é político. E enquanto a Frente Popular já se apresenta praticamente unida em torno do nome de Marcos Alexandre, a gente vê especulação de toda a ordem. Cada partido indicando um candidato e muitas vezes a título de revanchismo, como você acabou de explicar, Osmir. Porque lá em Cruzeiro do Sul indica o candidato do PSDB, o do PSDB prejudica quem quer. Então, novamente, eu chego a uma conclusão de que a oposição do Acre, antes de falar em política, ela deve construir um programa e trabalhar em torno de uma unidade. Que a oposição desunida não ganha eleição aqui e em lugar nenhum do mundo. Narciso, aproveitando ainda que o deputado Jairo colocou a questão de segundo turno, eu vou dar um exemplo pessoal, do que é um segundo turno. Em 1990, eu fui candidato a governador pelo PMDB e não fui para o segundo turno. Quem foi? Foi Jorge Viana e Edmundo Pinto. Ambos me procuraram lá em casa para manifestar apoio. Quando o senhor Edmundo Pinto foi lá na minha residência, eu respondi para ele, não posso lhe apoiar, porque eu falei muito mal de vocês. Com que cara você ia fazer um No dia apoiamento? seguinte, quase, me aparece o atual senador Jorge Viana. Eu disse, não posso lhe apoiar porque vocês falaram muito mal de mim. É complicado, o segundo turno é um processo complicado, porque deixa sequelas. Porque uma campanha política você não faz no intervalo do primeiro para o segundo turno. A campanha política, ela... É uma consequência. Ela vai Mas seguir. a nossa oposição no estado do Acre é como ela, de tanto apanhar, que já pegou tantas
tantas burdoadas nessas eleições, eu acredito que ela está amadurecendo e está se unindo. Eu creio que não, deputado. Eu acredito. Na minha opinião, Raimundinho, ela caminha para o vice da Manta Argentina, que gosta de peia. Não, eu acho que não. Eu acho que demonstrou isso. Hoje nós estamos com 2 senadores. Antes era tudo do PT, eram os 3 do PT. E hoje a história começou a mudar, né? Antes era deputado, lá PT no seu município, vou pegar o município do senador Guilmar como exemplo. A opinião, a oposição vai se unir lá em torno de uma candidatura? Eu acredito que une. Quem seria o candidato? Eu estou torcendo que seja o doutor André Maia, que é o melhor nome no Quinari para ganhar a prefeitura. O prefeito Jabes Gomes vai abrir, ele não vai lançar um candidato dele? Tem que abrir. Quer dizer, eu aposto André contigo, Maia, cara. ao ter saído do PT e indo para o seu partido, ele purificou-se? Não, com certeza. Purgou os seus pecados? Com certeza. O Petecão não foi um dos criadores do PT no Acre, o Jorge Viana, e hoje não é uma grande liderança na oposição? Eu, por exemplo, já fui vereador do PT. O meu primeiro mandato não, mas foi eu do PT. faço uma pergunta mas então, hoje nesse eu sou sentido. oposição. Vamos imaginar que não seja o André, mas que seja o candidato do prefeito. Você apoiaria? Apoiaria, com certeza, não tinha nenhum problema. Hoje, qualquer um candidato da oposição, lá no Quinari, só quem não ganha é PT. Lá, isso daí eu tenho certeza que não ganha. O PT não ganha lá. Porque o povo do Quinari lá já provou várias eleições que não vota em PT. O povo lá não gosta do PT. Perde todos que saem do PT lá. Eu acho ainda vou até usar aqui uma palavra não muito apropriada, eu acho uma burrice, hoje no cenário político que o Brasil vive, o nosso Estado vive, nós colocamos uma sigla política acima de interesse de uma sociedade. Nós vimos ali o Quinari, uma mazela ali, o prefeito não tem coordenação de nada. Eu participei de greve ali dentro da saúde, aonde um trabalhador, Narciso, que tem por lei federal, a ACS, o piso dele é garantido por lei federal, que vem os R$ 1.014, o prefeito paga para o cara 700 conto e ainda usa o resto do dinheiro para comprar bota para o cara, que era contrapartida do município. Um prefeito que pagava até 2010 menos de um salário mínimo para um técnico de enfermagem. E aí, um prefeito que não tem coordenação na sua administração, eu estive lá dentro. Nós fizemos as contas da prefeitura, fizemos greve de 15 dias, de 12 dias, para ver se o prefeito despertava, fazia uma administração que viesse atender o aceito da sociedade do Quinari. Eu não falo isso porque é oposição, não. Aqui em Rio Branco nós fizemos greve contra o prefeito Marcos Alexandre. Uma das coisas, voltando aqui à questão política organizacional, de fazer união ou não, quando eu vejo aqui uma discussão, voltando aqui para a situação, uma discussão de dizer que o PT vai lançar chapa pura para a Prefeitura de Rio Branco. Eu acho covardia dos partidos que compõem a Frente Popular. Covardia de aceitar isso. O PT pode lançar. Mas não havia uma frente alternativa? Cadê a frente alternativa? A frente alternativa, ela foi criada. E foi criada com muita força. E eu acreditei muito. Aí acabou em pizza. Eu acreditei muito, deputado Jair. Acreditei muito. Acabou em nada. Tô hoje, e faço hoje um trabalho. Um trabalho onde eu tenho levado, inclusive, as discussões de dizer que oposição em situação, quando tivermos ainda esse discurso dentro da Assembleia, dentro das câmaras municipais, de eu ser oposição por ser oposição, ter que defender, ou bater no governo por bater, ou ser situação e defender por defender, quem ia perder com isso é a população acreana. Quando eu coloquei a questão do partido, de colocar o partido político à frente, o que é que eu digo com isso? Dentro do PT, tem cara que não vale o que o gato enterra, mas tem muita gente boa. Dentro do PMDB, é a mesma coisa, tem cara lá que não vale nada, mas tem muita gente boa, do próprio PP, de todos os partidos políticos. E no PT, deputado? Também tem. Não está no foge da regra. Não dá para colocar uma sigla partidária acima de qualquer interesse. Eu acho que nós temos que ver as pessoas. Por que o Marcos Alexandre se destaca? Como dentro, mesmo com toda a campanha de rejeição contra o PT, eu tive com o Marcos outro dia fazendo visitas, eu até falei para o Marcos brincando, Marcos, é ruim andar contigo. Porque todo mundo corre, abraça o Marcos, é um carinho. Eu vi amigos meus... Você fica de lado. Fica de lado. Eu vi amigos meus que nunca votam no PT, que sabe, nunca votam no PT. Mas no Marcos Alexandre eu voto e faço campanha. Quer dizer, é um caso do PT que tem uma postura diferenciada. Lá no Quinari as pessoas não votam no PT porque as pessoas eles estão observando as prefeituras do nosso estado, governadas pelo PT, com exceção a Rio Branco,
Como um exemplo, lá em Porto Walter, o prefeito lá do PT saiu preso, algemado, acabou, destruiu com a cidade. Eu visitei já os 22 municípios desse estado, esse ano já, e eu observei e fiz algumas comparações das prefeituras governadas pelo PT, nessas cidades aí. Meu irmão, está destruído, é uma bomba. O PT não liga, não está nem aí para eles no interior do estado. Eles focam todos o seu arsenal de guerra, tudo na capital. As prefeituras já estão quebradas. Aí se não acontecendo uma parceria do governo, aí o cara do PT... Se lá no Quinari for um outro partido, o PTN, por exemplo, com a candidatura a majoritária, não PT, ele tem chance de ganhar ou só ganha se for de PSD? Quer dizer que a sigla partidária... Se tiver o PT pelo meio, lá não ganha não, meu irmão. Hoje lá a oposição... Vamos fazer um intervalo comercial? Aí daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero falar dessa questão da oposição. Eu já vou até fazer a pergunta, deputado Jair Carvalho, para o senhor responder no outro bloco, que é em relação a qual a prefeitura de oposição que o senhor acha que seja modelo no estado do Acre. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, por favor, não saia daí.